Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Eu quero ler todo o capítulo com vocês. Hoje é a preleção final desse capítulo. Então, para que você possa também relembrar o que for exposto nos momentos anteriores, nós leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento, que quero que todos os homens sejam tais, como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fostes chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia.
O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai Celestial, nós lemos a Tua Palavra, e agora, Deus, pedimos ao Senhor para que aplique em nosso coração, Deus, a Tua vontade nela trazida a nós. Abençoa-nos para que sejamos cativos a ela, levando todo o nosso pensamento, então, Deus, de maneira submisso ao Senhor, ao que o Senhor nos revelou nela. Abençoa-nos nisso, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final do capítulo 7, onde temos tratado então aqui de instruções divinas acerca do casamento. Paulo recebe alguma correspondência da igreja de Corinto, contendo alguns questionamentos. É por isso que o capítulo 7 começa dizendo: quanto ao que me escrevestes. E Paulo agora, também por escrito, vem dar respostas àquelas questões, vem trazer resposta às indagações que ele havia recebido da igreja de Corinto com relação ao casamento, como que se os irmãos de Corinto estivessem dizendo a Paulo: Paulo, já que tu és o apóstolo de Deus, já que tu és o nosso pastor, aquele que foi usado por Deus para que a nossa igreja fosse então, nós como povo fôssemos despertados para viver na presença de Deus, o que é que você tem a nos dizer acerca do casamento, Paulo? Isso talvez por conta aí de algumas situações que eles estavam vivendo. Talvez as perguntas fossem do tipo: Paulo, o que é melhor para que possamos crescer espiritualmente ou para que sejamos mais espirituais? Permanecer solteiros ou nos casarmos? Talvez fosse essa uma das perguntas. Talvez outra: Paulo, mesmo casado, nós não estaríamos vivendo uma espiritualidade maior se vivêssemos a abstenção da vida sexual? Paulo, é mais espiritual aquele que se relaciona sexualmente com a sua esposa daquele que se abstém? Ou a palavra de maneira contrária, é mais santo aquele que diz: não vamos nem viver relacionamento sexual, porque o mais importante é orar e ler a Bíblia?
estamos com algumas dúvidas. O que fazer? Casar ou não casar? Relacionar-se sexualmente com a esposa ou não se relacionar? Relacionar-se com qualquer pessoa, afinal de contas nós somos divididos em parte física e parte espiritual, e Deus se preocupa mais com a espiritual do que com a física. Então, Paulo, o sexo é feito no físico, podemos viver à vontade o relacionamento sexual. Então, outros diziam, não, o relacionamento sexual é algo físico, e Deus se preocupa mais com o espiritual, então deixemos de praticar o sexo. Perguntas a respeito do casamento. São essas as indagações que Paulo vem responder no capítulo 7. Vimos então, primeiramente, na preleção que fizemos há alguns domingos atrás, Paulo trazendo algumas instruções aos casados de maneira geral. Aqueles que eram casados com irmãos, com cristãos, e aqueles que estavam casados com pessoas não cristãs. O que é que eles precisavam viver no casamento deles? Como é que deveria ser a vida conjugal, matrimonial deles? E Paulo então diz, olha, o matrimônio precisa ser algo puro diante de Deus. É preciso viver um casamento com pureza. E para que isso aconteça, vocês então devem entender que no casamento não há espaço para a homossexualidade, não há espaço para vida de impureza, onde o homem deixa a mulher para se deitar com outro homem, onde a mulher deixa o homem para se deitar com outra mulher. Casamento é algo que precisa ser puro, e pureza significa que um homem precisa se relacionar com uma mulher e a mulher se relacionar com um homem. Casamento fora desse padrão é impuro diante de Deus. Casamento precisa ser puro, de maneira que não haja também adultério ou poligamia, porque adultério e poligamia ferem o padrão de pureza estabelecido por Deus. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, e ponto final. O casamento precisa ser puro, de tal maneira que Satanás não encontre espaço dentro desse casamento. E para que Satanás não encontre espaço, precisamos fechar as arestas, precisamos fechar as brechas que Satanás pode então ali fazer uso. E uma das maneiras de fazermos isso, então, dentro do casamento, é tomando cuidado com a vida sexual no casamento. Paulo então diz que a incontinência sexual no casamento se torna uma porta para Satanás entrar e destruir o casamento. Então, para que não sejamos tentados, não podemos viver incontinência sexual no contexto sagrado do matrimônio. O casamento também precisa ser algo que perdure por toda a vida, só terminando quando um dos cônjuges vier a falecer. Daí então, a promessa que fazemos é que nós seremos então ali companheiros um do outro, nós amaremos um ao outro na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Vimos também na segunda preleção então, instruções divinas acerca do casamento dado aos cristãos casados com não cristãos. O que fazer? Alguns de Corinto pensavam assim, e agora? Nós precisamos agradar a Deus. Me converti e o meu cônjuge não se converteu. Como é que eu vou poder viver minha vida com esse cônjuge não crente? Eu vou estar vivendo um relacionamento impuro. E aí Paulo ensina, mostrando que a conversão não cessa a obrigação conjugal. Deus instituiu o casamento para todas as pessoas, estabelecendo como regra fundamental, um homem para uma mulher para um homem, e une-se os dois, deixando pai e mãe, tornando-se os dois uma só carne, ponto final, ou seja, sem separação. E Deus agora não mudaria a sua regra, porque um converteu e o outro não. Então o que é que Deus faz?
Continue casado. Se o seu marido consente em viver com você, sendo ele não crente, e não te impede de servir a Deus, continue com ele. Se a sua esposa não cristã não causa nenhum problema para você servir a Deus, continue com ela. Se ela quiser ir embora, ele que vá. Se ele quiser ir embora, você não pode fazer ele forçar a pessoa, o cônjuge, ficar na força, então, na marra do seu lado. Vai criar uma situação de guerra, e Deus não vos chamou para a guerra, e sim para a paz. Então deixa embora. E como resolver a questão de um santo com um não santo? Não tem problema. O santificado, através do santificado, que não era santificado, passa a ser santificado de tal maneira que ele é separado ao ponto de a relação desses dois cônjuges, o que é crente, o que é santo, não é tornado impuro, porque Deus protege, santifica também o incrédulo. E os filhos também são alcançados por essa santificação. É isso que vimos. Então não precisa separar. Fique junto. Deus mesmo proporcionará os meios para que a impureza não alcance essa relação, mas ela venha a ser protegida e santificada para a glória do Senhor. Hoje é a terceira parte, e assim nós encerramos o capítulo de número 7. Que instruções Paulo agora traz à igreja de Corinto e consequentemente às igrejas de Deus espalhado por toda a face da terra, não só naquela época, como também para nós hoje e até a volta de Cristo. Instruções aos cristãos não casados. Esse é o terceiro ponto do capítulo 7 e o tema da nossa mensagem hoje. Instruções acerca de casamento aos cristãos não casados. E talvez mais uma vez aqui você pense assim: bom, eu já sou casado, e se as instruções hoje são aos não casados, então pastor, hasta la vista, au revoir, so long, até mais, no próximo domingo eu volto, agora você vai falar só para os solteiros, não é isso? Não, porque o nosso relacionamento diante de Deus é um relacionamento comunitário, onde eu preciso ser bênção na vida do meu irmão, e o meu irmão precisa ser bênção na minha vida, e você então casado precisa ser bênção na vida dos solteiros, instruindo a eles acerca de casamento. Alguns não estão aqui, outros estão, mas ali a pouco parece esquecer aquilo que ouvem aqui. Você que é casado, ouviu a instrução, aprendeu o que Deus ensina, vai ter então condições de cobrar, de ensinar, de exortar, segundo o que a Escritura ensina. Você tem filhos que ainda se casarão, então você precisa absorver o ensino para que instrua, para que dirija os teus filhos dentro dos parâmetros da Sagrada Escritura. Então essa palavra é tanto para você que é solteiro, como para você que é casado, porque o amor que temos uns com os outros nos constrange a saber de tudo, a fim de mutuamente nos abençoarmos ou vivermos conselhamento, aconselharmos. Não é isso que a palavra de Deus manda? Aconselharmos uns aos outros. Então abra os seus ouvidos, o seu coração para o que Deus tem para falar para você acerca deste assunto, mesmo que você não seja um solteiro ou não casado, porque aqui é solteiro, viúvo, tudo está envolvendo aqui nesse cristão não casado, tá certo? Agora, antes de mais nada, é preciso ainda falar que Paulo está escrevendo para a igreja. É por isso que as instruções são aos cristãos. O que Paulo tem aqui é regra para todas as pessoas de maneira geral, é verdade. Mas quem é que se submete à palavra de Deus senão os cristãos? Quem é que foi alcançado por Cristo com a obra vicária dele, ao ponto então agora de ser levado à palavra, tornando-se cativo a ela, tornando-se submisso a ela, senão apenas aqueles que contemplaram Cristo como seu único e suficiente Salvador? É para você que diz amar Cristo que essa palavra hoje é dada.
E você, se porventura não ainda se quedou diante de Deus e está procurando solução para a sua vida, a encontrar alguma coisa que possa preencher o vazio da sua alma, do seu coração, eu quero dizer para você que o único que pode preencher o vazio da sua alma, o vazio do seu coração, é Cristo. Só Ele pode tornar você alguém que terá consciência de quem de fato você é, alguém que terá consciência do quanto precisa de Deus e o quanto precisa da paz que Ele oferece, por meio da obra vicária de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero dizer para você, querido, que a paz só reinará no seu coração quando você estiver diante de Cristo, adorando, servindo e amando a Ele. Paulo está escrevendo para uma igreja que vivia assim, ou para pessoas que diziam amar, honrar e glorificar a Cristo. E ele está dizendo: é isso que vocês vivem? Então preste atenção, vocês. Instruções aos cristãos não casados. São 3 instruções aqui. A primeira instrução que Paulo dá é: fique como estão. Você está solteiro, você está viúvo, você não está casado, fique assim mesmo como você está. Essa é a primeira instrução de Paulo à igreja de Corinto. Que instrução é essa, pastor? Paulo dá esse conselho então aqui aos homens, às virgens, aos pais, para que instruam as virgens. Ele começa dizendo assim no capítulo 7, verso 1, né? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. É bom que o homem então, ele não procure uma mulher ali para viver com ela como marido e mulher. É bom que o homem não case. Fique solteiro. Aí o Murilo olha para mim: pastor, eu estou noivo, como é que é um negócio desse, fique solteiro? O Daniel contando os dias no dedo: o que é isso, pastor? Fique solteiro. Quem mais? O Alan e Companhia Limitada, um monte de noivo nessa igreja. Entenda, preste atenção em que contexto Paulo disse isso àquela igreja. Paulo, ele de fato, ele bate nessa tecla. Ele diz ainda assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Já vamos tocar mais nisso. Paulo diz assim no verso 38: e assim quem casa a sua filha faz bem, quem não a casa faz melhor. O homem não pode tocar em mulher, o pai não tem que casar a filha, porque não casando a filha vai fazer melhor. As viúvas, Paulo diz no verso 40: serás mais feliz se permanecer viúva. Verso 8: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Não casar. Então a primeira instrução que Paulo dá é: continuem como estão, solteiros, viúvos, não casados. Mas vamos entender o que é que Paulo estava, por que é que Paulo estava trazendo esse ensino àquela igreja, ok? Paulo estava vivendo num momento da história, num contexto onde havia perseguição à igreja de Cristo. Era um contexto de crise, um contexto de angústia. No verso 26, Paulo diz assim: considero por causa da angústia, da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Veja, por causa da angustiosa situação em que nós estamos vivendo, por causa da situação adversa que nós estamos tendo que enfrentar, por conta das terríveis
crises e angústias que têm sido lançadas sobre nós, é bom que vocês permaneçam não casados, permaneçam como estão. E ainda no verso 28, não é? Mas se te casares, com isto não peca. E também se a virgem se casar, com isso não peca. E agora vem o final. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Que tais pessoas? As que se casarem. E por conta de eu não ter desejo, eu não querer que vocês venham ter essa angústia, por querer poupar-vos, eu recomendo, permaneçam como estão. Havia um contexto de crise, um contexto de guerra. No ano 70, quando Tito Vespasiano entrou em Jerusalém e quebrou os muros de Jerusalém, perseguindo os cristãos, ele não teve piedade. A história narra-nos que as grávidas foram atravessadas ao meio pela espada. Soldados rasgavam as entranhas das grávidas, querendo fugir e não tendo condições de uma mobilidade rápida, elas eram alcançadas sem piedades. Pais segurando seus filhos, querendo correr do inimigo, mas por conta de estar ali, segurando a mão de sua esposa, dos seus filhos, não conseguia correr rápido e eram também alcançados e eram trilhados. Passados, atropelados por cavalos e carruagens de guerra. Talvez esse contexto se enquadre exatamente nas palavras de Jesus, no conhecido sermão profético narrado por Mateus, onde Jesus diz: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É disso que Paulo estava falando, querido, de dias como esses, de dias angustiosos, de situações de guerra, de adversidades, de perseguição. Onde aqueles que não estavam casados levavam vantagens para fugir. Quem era casado numa tribulação como essa, de guerra, de perseguição, de fuga, poderia sofrer muito mais do que os que não eram. Esse é o contexto. Nero, em 64, incendiou Roma e ele procurou um bode expiatório, acusando os cristãos de terem incendiado a cidade. E isso desencadeou uma perseguição terrível. Os cristãos foram caçados, perseguidos e mortos por todos os cantos do Império Romano. Era disso que Paulo estava falando, de uma situação que estava se acirrando, de um contexto onde havia necessidade de fugir de algumas situações que traziam enorme angústia a eles. Ele diz: olha, nesse contexto de guerra, neste contexto de perseguição,
É muito melhor estarmos preocupados apenas em alimentar a nossa alma, porque a perseguição vai vir. E todo o tempo que nós nos dedicarmos então a Deus, aquilo que é eterno, será melhor e nos fortalecerá diante das lutas e perseguições. Não estando casados, vocês serão poupados de algumas preocupações. É isso que ele diz no verso 32. Eu quero poupá-los de situações que trazem preocupação a vocês. Não estando casados, vocês terão condições então de estar livres de algumas preocupações. Ele diz: o que realmente eu quero, verso 32, é que estejais livres de preocupações. Em que momento? No momento em que precisar fugir. Em que momento? No momento em que você precisará estar forte. No momento em que você precisará estar mais firme em Deus. Os solteiros teriam mais tempo para se dedicar à vida de oração, à vida de leitura da palavra, à consagração, do que os casados. Ele diz: os casados, além de se preocupar com isso, eles ainda não precisam ter tempo de cuidar uns do outro, um cônjuge do outro, cuidar do filho. E aquele que está solteiro, ao invés de estar cuidando do marido, ele vai estar se alimentando espiritualmente, mas utilizando os meios de graça que Deus está provendo a ele. Aqui é uma questão do uso matemático do tempo. Quem é que vai ter mais tempo para se dedicar àquilo que é eterno? Porque a nossa relação, querido, ainda que seja vontade de Deus e uma bênção, vivemos a vida familiar, marido e mulher, e cuidar dos filhos, sobretudo aqui, marido e mulher, essa relação de marido e mulher tem a ver com a vida aqui e agora. Ela não tem a ver com o céu, ela não tem a ver com o paraíso, ela não tem a ver com a eternidade. Nos céus não se casam nem se dão em casamento, ou seja, a unidade nossa aqui, um com o outro, marido com a mulher, é menor, é inferior à unidade que nós temos com Cristo. E aquele que tem condições de se alimentar de maneira direta, mais dessa intimidade com Cristo, serão aqueles que estão solteiros. É isso que Paulo está falando aqui. Ele não está advogando aqui o celibato, mas ele está dizendo que numa situação de guerra, numa situação de tribulação, é melhor estar só. É por isso que ele diz então, vocês estão vivendo, o contexto era esse, e dentro desse contexto a minha instrução primeiro a vocês é: não se casem. O contexto hoje é outro, mas pode ser que alguém esteja vivendo numa situação como essa. Por exemplo, alguém que sonhe ser missionário em um país que vive um contexto de guerra e de perseguição como esse. A instrução é: não se case. Não se case. Pastor Luiz era pastor em Paranatinga, agora é pastor aqui no Poção, Igreja Presbiteriana do Poção. Ele foi ser missionário, se não me engano, no lugar, na Jordânia. Você sabe o que é que fez o pastor Luiz voltar da Jordânia? Uma enfermidade que a sua esposa vivenciou. Ele teve que deixar o campo missionário. É disso que Paulo está falando. De algumas situações onde é melhor estar solteiro, num contexto de guerra e de perseguição. A esposa dele ficou acometida de uma doença que poderia ser chamada de lepra.
Isso é uma imundícia, e eles poderiam ser perseguidos por conta disso. Deus arranjou todos os meios necessários para que ela fosse então submetida a tratamento e os trouxe de volta. Num contexto de perseguição, de luta, era melhor estar solteiro. É disso que o texto está falando. Então, se você vive numa situação de guerra, de perseguição, de angústia, não procure casamento. Essa é a primeira instrução. A segunda instrução é: se vocês não aguentarem ficar solteiro, então se casem. Não se case, mesmo no contexto de guerra, de luta e de perseguição. E mesmo no contexto de guerra, de luta e perseguição, haverá algumas pessoas que não terão dons para poder permanecer solteiro, não serão alcançados com Deus, então com celibatário. E nesse contexto elas não conseguirão se dominar. E o que é que elas precisam fazer? Viver no pecado? Não, elas precisam se casar. Se você não consegue se dominar, se case. É isso que Paulo vem então dizer. Veja isso no verso 8, né? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei... desculpe, amados, a minha página pulou. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Agora vem. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque melhor é casar do que viver abrasado. Melhor é casar do que viver abrasado. Não aguenta ficar solteiro? Case-se, porque melhor é casar do que viver abrasados. Aqui Paulo está fechando a porta, querido, para um relacionamento que hoje em dia é comum, para um relacionamento onde o namorado dorme na casa da namorada, onde a namorada dorme na casa do namorado, onde os filhos, quando vão sair de casa, os pais então dizem assim: está levando a camisinha? Está levando o preservativo? Cuidado, tem que fazer sexo seguro, não esqueça. Não somos aqui contra o uso da camisinha. A questão não é essa. Mas a palavra de Deus é contra o sexo fora do casamento. É pregado hoje em dia aí, de maneira oficial e oficiosa, que o sexo seguro é o sexo feito com camisinha, com preservativo. Mas a Bíblia está dizendo que o sexo seguro é o sexo dentro do casamento, é o sexo do marido com a mulher e da mulher com o marido. E se não há condições de viver santidade no namoro, se não há condições de viver santidade no relacionamento de um homem com a mulher, o que é preciso fazer então é se casar, e não então ir às forras. Tem muita gente que está na igreja, e que sai da igreja praticamente parando nos motéis, e se dizem viver diante de Deus. O que Paulo está dizendo aqui não é isso que Deus quer para a sua vida. Você que é não casado, você que está vivendo, entendendo que o Senhor Jesus morreu por você, você não pode viver se abrasando e indo às vias de fato. Porque ainda que isso seja legal para a sociedade de modo geral, ainda que
isso seja algo tornado como que, ou ensinado como natural pela sociedade. O que a palavra de Deus está trazendo a você, cristão, solteiro, cristão não casado, é que se você não consegue se dominar, é que se você está vivendo um relacionamento com uma pessoa de sexo oposto, e vocês não têm condições de se segurarem em santidade, o que vocês precisam fazer é se casarem. Porque o que passa disso é pecado. Não dá. Paulo está dizendo aqui, não dá. Não pode. E vivemos num país que pressiona de todos os lados para uma vida de sexualidade aberta, permissiva cada vez mais. Fala-se agora em colocar nas escolas, ao lado das máquinas de Coca-Cola e de salgadinho, que você põe uma moeda lá, máquinas com preservativos gratuitos. E você vai lá apertar um botãozinho para tirar o preservativo, como se você fosse ali tirar uma Coca-Cola para tomar. Algumas gratuitas e algumas não gratuitas. Aí os pais vão mandar os filhos para as escolas e dar o dinheiro para o lanche e falar: isso aqui é para o lanche, o troco, você aproveita e compra um preservativo do bom. Agora eu pergunto a você, isso é ou não é uma artimanha do diabo para incentivar ainda mais a vida sexual fora do casamento? É assim que o diabo está agindo, queridos. O problema é que na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, não era só os não cristãos que estavam caídos numa vida onde o sexo já naquela época estava sendo banalizado. Os cristãos da igreja de Corinto também estavam agindo assim. Está abrasado? Não tem problema não, vai lá, deita. Deita com a mulher lá, deita com a namorada lá, não tem problema. Paulo diz: não, não é assim. Esse não é o padrão de Deus. Não é assim. Solteiros, como vai o seu namoro? Solteiros que estão namorando, como vai o seu namoro? O trem está pegando fogo? Ou aparta ou casa. Ou aparta ou casa. Ficar vivendo relacionamento sexual, você está, querido, acumulando o juízo de Deus para a sua vida. E Deus não faz vista grossa para o pecado. Tome cuidado. Tome cuidado. Paulo está dizendo: um tipo de vida assim é incompatível com quem diz amar a Cristo Jesus. O último ponto. Então o primeiro é: não case. O segundo é: não consegue ficar solteiro, então casa. Não vai viver solteiro como se fosse casado. Casa. O terceiro, ou a terceira instrução é: case-se somente no Senhor. Não é casar também com qualquer um. Case no Senhor. Essa instrução Paulo dá aqui no verso 39, falando das viúvas, né? Diz para as viúvas: olha, vocês estão assim, então é melhor que você fique do jeito que está, mas você não
não consegue ficar assim, então você quer casar, então tá bom, casa então, né? Mas case somente no Senhor. Porque esse é o parâmetro para os solteiros de modo geral. Casar-se no Senhor. Não é porque ficou viúva, então, que agora pode casar com qualquer um. Afinal de contas, acho que eu vou dispensar viúva, novo não está conseguindo achar bom partido, eu viúva agora vou ficar escolhendo. Você acha? Ficar escolhendo, não está aparecendo nenhum, vou ficar agora escolhendo, só porque não é crente? Não, mesmo sendo viúva, vale o mesmo princípio de viver um casamento com alguém que está vivendo o mesmo jugo. Então isso aqui não é uma coisa específica para as viúvas, ele está reforçando para as viúvas, ou para os viúvos, aquilo que já era lei, ordenança para os solteiros, ainda que fossem mais novos. Case-se somente no Senhor. Paulo instruiu essa mesma igreja com relação a essa questão de jugo desigual, na outra epístola que ele escreve a ela, que nós conhecemos aqui como segunda epístola. Ele diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Quem é a justiça? Quem é que vive na justiça? Quem é que recebeu a justiça de Cristo sobre o seu coração? Aqueles que creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses estão na justiça de Cristo. Os outros estão ainda na impiedade. Que sociedade pode haver os que estão na justiça com os que estão na iniquidade? Ou que união entre a luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Porque, meu amado, preste atenção uma coisa aqui: não existe bom partido em cima de muro. Ou a pessoa está servindo a Deus ou está servindo o maligno. Ou ela é serva de Cristo ou ela é serva do diabo. Mas ele não invoca Satanás para a vida dele. Ele invoca o Senhor Jesus como o Senhor da vida dele? Também não. Então ele invoca Satanás sim, ainda que veladamente, porque a Escritura diz: ou você está com Cristo, ou você está com o diabo. Não tem ninguém em cima do muro, porque não tem muro. Não tem ninguém no meio do caminho, porque não tem meio de caminho. Ou é um caminho e outro caminho, ou é uma porta ou outra porta, e o que passar disso é invenção do homem, ou de Satanás. Tem até um quadro que hoje em dia, faz tempo que eu não vejo, um quadro que retratava isso: as pessoas diante de dois caminhos, um caminho da perdição cheio de gente, e um caminho da salvação, um pouquinho de gente, e aquela multidão parada ali na encruzilhada. Não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Isso não existe. Ou você já está em um ou você está no outro. Ou você está na luz ou está nas trevas. Ou você está em Cristo ou está com o maligno. Ou você está na justiça de Cristo ou você está na iniquidade. E não há comunhão entre um lado e outro. Por isso quem vai casar tem que casar no Senhor. Mas o casamento inicia-se no namoro. Então significa dizer que você não pode namorar com alguém que não está em Cristo Jesus. Não, mas do namoro ele vai se converter. Quem é que te garante isso? Quem é que te garante isso? Eu já vi exatamente acontecer o contrário com muitas pessoas. No namoro, a pessoa que estava na igreja saiu da igreja. Case somente no Senhor. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Sabe qual é que foi a gota d'água que entornou o dilúvio? Sabe qual foi assim a situação assim que Deus falou: não, agora não dá mais. Não dá. Isso aí foi a gota d'água. Desce o dilúvio. A união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Gênesis 6, depois você lê. E os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Filhos de Deus ali não era anjo não, tá? Filhos de Deus ali eram descendentes de quem mesmo, pastor João? Sem e de Cão, né?
Deu falha aqui, agora eu lembrei. De Sete, descendentes de Sete eram considerados filhos de Deus porque invocavam o nome do Senhor. E os descendentes de Cão eram os filhos dos homens porque abandonaram a Deus. E aí uma geração ou um clã começou a se unir ao outro, e Deus disse: isso é abominável aos meus olhos. Chega, a iniquidade já chegou a um ponto que eu não aguento mais, e mandou o dilúvio. Quando Deus restaura o povo de Israel, mandando Moisés e põe eles na terra prometida, antes de colocá-los lá, diz assim: não vos ajunteis com as mulheres daquela terra, porque eles não me amam, por isso será abominável aos meus olhos. Quando são restaurados da Babilônia na terra prometida, em Jerusalém e toda a terra que era a terra da promessa, o que é que acontece? Aqueles que ficaram, que tinham se unido às mulheres cananeias, precisaram então mandar as suas mulheres embora, porque aquela união de filho de Deus com filhas dos homens foi abominável ao Senhor. A Bíblia inteira fala disso. No Senhor, queridos. Não tem jeito, meu querido. Conheço uma história de uma pessoa que namorava e era incrédulo, e namorava uma menina incrédula. E ele se converteu, o rapaz. Começou a servir a Deus, ir na igreja, começou a dividir o tempo dele em ir na igreja, tentava ir com a namorada, e a namorada não queria ir na igreja, então diz: depois que eu for na igreja eu venho e passo na sua casa. E foi levando um tempo aquele namoro. Chegou um momento e disse: não dá mais, não dá, eu estou vivendo alegria em coisas que você não vive alegria, você ainda está vivendo naquilo que eu tinha alegria. O que tem preenchido o meu coração agora são coisas diferentes. Eu estou tentando te levar para lá, mas você não quer ir. Não dá. Vamos terminar esse namoro. E a namorada tentou de todos os jeitos não deixar o namorado terminar. Sabe como? Utilizando as armas que são contrárias à vontade de Deus. Tentando seduzir o namorado, ao ponto de se despir e dizer: você vai perder tudo isso por causa do seu Deus, por causa da sua igreja. É assim que Satanás vai fazer, queridos. O rapaz disse: eu vou perder tudo isso, porque tudo isso é nada diante do Deus que me alcançou e me deu vida. Não dá para ter relacionamento com alguém que não é crente, querido. Se você está solteiro, não quer permanecer assim, não está dando conta de permanecer assim, porque você tem hormônios, porque você tem desejos, porque você tem então ali momentos calorosos com seu namorado e não está conseguindo viver santidade no namoro, então casa. Porque Deus não quer você com namoro promíscuo. Deus não quer ver você com uma vida segundo os padrões do mundo, onde não há mais limites. Mas a questão é: esse seu namorado serve a Deus? Porque se ele não serve a Deus, se ela não serve a Deus, não é casar que você precisa. Você precisa encerrar, terminar, acabar, por fim, no seu namoro. Mas eu amo.
Por conta do seu amor, você está dizendo não para o amor de Deus, que enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário pela sua vida. Você está dizendo que o seu amor pelo seu namorado, o seu amor pela sua namorada é maior, é mais importante do que o amor de Deus que enviou o Filho unigênito dele para morrer na cruz do Calvário. É isso que você está dizendo para Deus. Você está entendendo isso? É isso que você está dizendo para Deus. Quando Deus for ter com você, quando você se ajoelhar diante de Deus, Deus vai olhar para você, alguém que fez pouco caso do amor dele, porque você acha que o amor que você tem por qualquer outra pessoa é maior, é mais importante, é superior. Você está preferindo romper com Cristo. E não é isso que Deus quer para a sua vida. É isso que o diabo quer. E é isso que o seu coração quer. Sabe por que o seu coração quer isso? Porque o seu coração é burro. O seu coração é corrupto. O seu coração é engendrado de desejos pecaminosos. O seu coração é contrário à vontade de Deus. Entenda isso. Jeremias disse: o coração do homem é desesperadamente corrupto e ninguém pode conhecê-lo. Jesus Cristo diz que do coração procedem maus desígnios. Você quer seguir o seu coração mesmo? É isso que você quer? Então arque com as consequências dos seus atos. E eu vou dizer para você, querido, não serão consequências fáceis de suportar. Não serão. Depois não diga: Deus se esqueceu de mim. Não, Deus está lembrando de você e vai estar infligindo o juízo dele, o castigo dele, a disciplina dele sobre a sua vida. Não é que Deus não está lembrando, não. Você vai viver situações amargas, porque Deus exatamente vai estar lembrando da sua afronta, vai estar lembrando da sua situação onde você virou as costas para Deus, preferindo aquilo que o seu coração pecaminoso queria, aquilo que Satanás quer, as propostas do mundo, e não a vontade de Deus. Porque Deus é assim, querido. Ele é amor, mas Ele é juízo. Ele não passa a mão no pecado. Ele não acaricia o pecado. Ele está com os braços abertos para o pecador que quer romper com uma vida de pecado, preferindo a Ele do que o mundo, do que os ditames do mundo, do que os desejos carnais do coração. Mas pastor, está difícil de arrumar namorado ou namorada, eu vou ter que terminar. Sabe aquele ditado: mais vale estar, como que é? É melhor estar sozinho do que mal acompanhado? É isso. Nesse caso, é melhor estar com Cristo, não sozinho, do que sem Cristo. Como está a sua vida, meu querido? Como é que está a sua vida? Você tem filhos? O que é que você tem instruído os seus filhos? Jovem, adolescente? Tem mais. O problema é: mas pastor, eles estão se abrasando, o menino tem 16 anos, mas como é que eu vou fazer? Vai ficar abrasado mesmo? Para que você fica deixando namorar cedo? Para que tem que namorar com pouca idade? Tem que curtir a vida. Isso quem diz é o mundo e não a Escritura. Namoro é para casar, meu querido. E não vai querer viver namoro de 5, 7, 8, 9 anos. Não vai fazer isso. Mas fulano viveu e ficou certinho. É mesmo? Fulano viveu e ficou certinho. Você vai ter fulano como regra? Deus foi gracioso com fulano então, hein? Entenda isso. Mas só que acontece o seguinte, pastor: enquanto não terminar a faculdade,
enquanto não comprar o carro, enquanto não comprar a casa, enquanto não fazer o enxoval, enquanto não comprar os armários do apartamento, enquanto isso, enquanto aquilo. Ah, é? Então, enquanto tudo isso, você pode ir desonrando a Deus. Você vai desonrando a Deus, que Deus vai perdoando, é assim? Que Deus frouxo é esse que você crê? Se você acha que Deus é assim, então pode virar as costas para esse Deus, porque Deus não é esse bonachão não, por favor. Deus é sério. A Bíblia diz que Ele é santo, e importa que sejamos santos. Isaías, um homem que buscava vida de intimidade com Deus, quando ele era levado para diante de Deus numa visão, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Deus Todo-Poderoso. Agora vou ser consumido aqui. E o povo hoje brinca com Deus. Deus é o mesmo Deus que Isaías viu naquela visão. Então toma cuidado com Deus. Mas Ele me ama. A Bíblia diz que Deus disciplina quantos ama. Se você está vivendo no pecado, à torta e à direita, e Deus não está disciplinando você, desconfie que de fato Deus te ame. Desconfie, você pode estar enganado. Se Deus te ama e você está vivendo no pecado, creia que esse Deus então não vai fazer vista grossa para o seu pecado, e Ele vai te disciplinar. Sabe por que Ele vai te disciplinar? Porque como um pai disciplina o filho quando ele está fazendo coisa errada, para que ele aprenda que aquilo é errado e faça o certo, Deus faz assim, muito mais do que nós pais fazemos com os nossos filhos. E se Deus não está fazendo, então, meu querido, desconfie que de fato você tem algum tipo de relacionamento com Deus. Desconfie. Porque a Escritura diz que Deus disciplina a quantos Ele ama. E quando Deus disciplina de um jeito e não adianta, Deus disciplina do outro e não adianta, Deus, na palavra aqui, nós já vimos isso, Deus às vezes manda até mesmo o diabo ser um instrumento para a disciplina, entrega para Satanás. Se você chegar a esse ponto, querido, aí sim, você vai ver. Mas você vai ter que arcar com essa consequência. Não brinque com Deus. Não brinque. Instruções divinas acerca do casamento aos não casados. Permaneça solteiro. Você vai ter mais tempo para se dedicar a Deus. Não consegue permanecer solteiro? Está esquentando ali no momento da relação? Não viva abrasado. Não consegue se dominar? Case-se. Mas casar no Senhor, no mesmo jugo, onde vão ser dois adoradores se tornando um adorador, onde vão ser dois filhos de Deus se tornando uma família do pacto, da aliança com Deus. É isso que Deus quer. Para vocês que ainda não estão casados, e para nós que já estamos casados, para que aprendamos, a fim de instruirmos aqueles que são solteiros. Que Deus nos abençoe. Amém?